menor dúvida de que esse filme é o melhor filme que eu assisti em 2025. Eu fiquei completamente alucinada desde a hora que eu saí da cabine de imprensa, depois que eu assisti esse filme, e eu tô até agora, o momento da gravação desse vídeo, alucinada. Esse filme é impossível não conquistar o coração de inúmeros fãs de Fórmula 1 e até mesmo quem não é. Inclusive, quem não é fã, eu tenho certeza que vai começar a procurar saber como é que funciona a corrida de Fórmula 1 e vai querer acompanhar algumas corridas. Eu sou muito fã de Fórmula 1, eu sempre acompanhei desde quando eu era criança. Teve alguns momentos, assim, alguns anos, quando eu já fui mais adolescente, jovem adulta, que eu não acompanhava tanto, mas eu voltei a esse amor à corrida. E eu tenho acompanhado até com mais ênfase do que eu acompanhava quando eu era criança, com o meu avô, que era fãzaço de corridas de Fórmula 1. E é impressionante como talvez já conhecer o esporte, já ter uma familiaridade com certos termos técnicos, com certas pistas de corrida e grandes prêmios, e até mesmo pilotos, jornalistas, etc. Talvez conhecer já esse universo já facilite bastante a imersão do espectador nesse mundo de corridas. E eu não falo somente de Fórmula 1, até porque tem a corrida de 24 horas no filme, então quem também acompanha esse tipo de corrida tá ali envolvido, você conhece a pista, você conhece tudo praticamente. Acredito que quem não conheça, não tenha tanta familiaridade assim ao esporte, possa até ficar meio perdido com relação a regras de como funciona um safety car, como funciona um safety car virtual, uma bandeira azul para o retardatário deixar ultrapassar quem tá nas primeiras colocações, ou algum safety car de uma bandeira vermelha de algo muito grave e que aí tenha uma relargada. Talvez essas regras fiquem um pouco confusas, porque elas não são tão bem explicadas assim. Elas são explicadas, mas talvez elas não fiquem tão claras quanto uma pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre Fórmula 1, sobre as corridas, possa até ter a chance de ficar um pouco perdido, sabe? Mas mesmo assim, eu sinto que, independentemente de uma pessoa acompanhar ou não a corrida de Fórmula 1, o automobilismo, independentemente de acompanhar, de vivenciar tudo isso, ou assistir corridas a cada domingo, por exemplo, ou a quase todos os domingos, é impossível alguém não ficar com uma imensa vontade de querer acompanhar, ou até mesmo de querer se matricular em um kartzinho para você, né, treinar um pouco. É impossível você não se apaixonar pelo esporte, você não ter um interesse maior de conhecer mais sobre aquilo. Oi, meu nome é Tabata, hoje a gente vai falar do filme que eu, Tabata, estou mais esperando para esse ano. Muita gente está esperando Superman, muita gente está esperando Quarteto Fantástico, muita gente está esperando algum filme grandioso da Disney. Desde o ano passado, aliás, desde quando esse filme foi anunciado de que, né, existiria, e desde também as gravações, porque como eu acompanho corrida, eu vi as notícias em tempo real, vi alguns trechos assim de cenas gravadas. F1 The Movie era um filme que eu estava super ansiosa, era o maior filme de 2025 para mim. Eu queria muito assistir esse filme. Eu amo Fórmula 1, eu acho sensacional esse esporte, eu amo passar o meu domingo assistindo 20 milionários correndo em círculos, é maravilhoso. E eu estava extremamente ansiosa para conferir esse filme, finalmente eu conferi e eu vou contar aqui para vocês o que eu achei, mas antes da gente começar a falar sobre o filme, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também é fã de Fórmula 1. E se você não é, meu amigo, se torne agora, ainda dá tempo, porque esse esporte é maravilhoso. Me segue nas redes sociais e também se inscreva na minha newsletter, ambos os links estão aqui embaixo. Lá na minha newsletter você recebe as críticas em primeira mão, gratuitamente, direto no seu e-mail. E você consegue ter acesso às minhas críticas, minhas opiniões, primeiro, antes de todo mundo que tá me seguindo aqui nas redes sociais e também no canal. Inclusive, se você já foi inscrito lá, você já recebeu no seu e-mail a crítica de Fórmula 1, que ficou maravilhosa, tá? Modéstia à parte. Mas bora falar sobre F1, porque esse filme é maravilhoso e eu estou extremamente enlouquecida. Dá pra perceber, né, pela energia assim no meu vídeo? F1 The Movie é sim o filme mais emocionante sobre corridas dos últimos anos. E olha que a gente tem filme pra caramba, inclusive filmes muito bons. A gente
tem Brad Pitt no volante, as cenas foram gravadas durante corridas reais da Fórmula 1. E se você acompanha as corridas na atualidade, você vai ver Lando Norris, Lewis Hamilton, você vai ver Max Verstappen, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, você vai ver todos os pilotos, Checo Pérez, Fernando Alonso, cara, todo mundo tá lá. Inclusive os engenheiros. Brad Pitt vive Sonny Hayes, um lendário piloto que volta da sua aposentadoria da Fórmula 1 para ser um mentor praticamente de um jovem impulsivo Joshua Pierce. Ele é um rookie, ele é um piloto novato ali na Fórmula 1 e o personagem do Brad Pitt ele é contratado para levantar a equipe que está em último lugar e não pontuou. E caso termine o ano, né, da competição sem pontuar nada, o conselho vai acabar vendendo aquela equipe para uma outra pessoa e atualmente está gerenciando ali, né, é o Javier Bardem. E aí, obviamente, né, o Javier não vai querer perder a sua equipe, então ele toma uma medida desesperada e contrata o Brad Pitt para salvar a vida de todo mundo. Então a gente tem um piloto aposentado, experiente pra caramba, não só em Fórmula 1, mas em diversas outras modalidades de automobilismo, que inclusive correu com o Senna. Então sim, a gente tem algumas cenazinhas. Eu não vou entrar em spoilers aqui, mas já saiu algumas entrevistas e alguns rumores sobre como se daria essa tal aposentadoria do personagem do Brad Pitt. E algumas revistas internacionais, algumas mídias internacionais realmente acertaram essa narrativa de que existe, e aqui só, né, um pequeno spoiler, não é exatamente um spoiler, mas é um spoiler, vamos dizer assim, não é um spoiler grave, mas é um teorzinho da história aqui em si, mas o personagem do Brad Pitt, ele sofre um acidente na Fórmula 1, o que leva ele a se aposentar. Mas eu não vou contar tantos detalhes assim sobre esse episódio do acidente, porque você vendo sem saber o que está em volta desse acidente, quem está, né, junto nesse acidente, vai ser um negócio enlouquecedor que fã de Fórmula 1 pira demais. A história de F1 The Movie é totalmente clichê, tá? O velho sábio, o novato cabeça quente, os desafios, as superações, a gente já viu essa história 1500 vezes. Mas a gente tem que ter aqui a consciência de que existem filmes e histórias mega clichês, sim, porém a forma como você faz essa história, a forma como você executa essa história é o que faz toda a diferença. E aqui a diferença de Fórmula 1 The Movie é que é muito bem feito. E isso faz com que o filme se destaque, apesar da sua história ser clichê. Então sim, é uma história que você já viu 500 mil vezes, é uma história que você já sabe provavelmente o final dela, o início, o meio e o fim. Você sabe qual vai ser o ponto alto, o ponto baixo do filme. Você já sabe de tudo, mas o que diferencia o F1 The Movie de todos os outros filmes é a sua qualidade. É uma ótima história. Não é um clichê qualquer coisa, sabe? Irrelevante. Um clichê mal feito. É um clichê muitíssimo bem feito, muitíssimo bem trabalhado, muitíssimo bem elaborado. E é por isso que F1 The Movie muito provavelmente vai ser um dos melhores filmes de 2025. E com certeza é um dos melhores filmes sobre automobilismo da história do cinema. Não tem como negar que o diferencial dele é a execução do filme. Brad Pitt entrega uma performance sólida, cheia de nuances, e ele tá muito bem. Sonny não é só um herói que voltou. Ele é um homem ferido, cansado, mas ainda tem um amor pelas pistas. Já o Dawson brilha muito como Joshua. Como eu falei, ele é um rookie, ele é um piloto novato que está estreando na Fórmula 1 e ele começa completamente arrogante, completamente desnorteado e perdido. Ele se importa muito mais com a sua imagem pública do que com a corrida em si. Aquela vontade de ter engajamento, de ter patrocinadores, de ter seguidores, de ter uma boa reputação para a imprensa. Independentemente de ele ter ido bem ou não em uma corrida, ele está sempre com um sorriso no rosto mostrando para a mídia o quanto ele é simpático e o quanto ele é um
iluminado. Mas nos bastidores ele é um pouco arrogante, com aquela energia de que quer provar que sabe tudo, só que ele não sabe de nada. E aí, conforme o personagem dele com o personagem do Brad Pitt vão interagindo, a gente vê que ele vai se moldando e vai crescendo aos poucos, vai evoluindo. Inclusive até o personagem do Brad Pitt também evolui. Os dois têm cabeça dura e aí eles vão tentando dar uma amenizada. Eles têm conflitos reais que provavelmente existem entre diversos pilotos em outras equipes, diálogos que são intensos e maravilhosos, e uma relação entre colegas de equipe que foge completamente do superficial. Os arcos narrativos desse filme são extremamente bem construídos. A gente não tem personagens descartáveis. Todo mundo, todos os personagens, sejam principais, coadjuvantes, secundários, até figurantes, têm os seus arcos narrativos, com o início, com o meio e com o fim. Tudo muito bem amarradinho, tudo muito bem estruturado, tudo muito bem elaborado, tudo muito bem atuado, muito bom. É um negócio de outro nível, é de altíssima qualidade. E todo mundo tem as suas jornadas e todo mundo tem o que aprender. Cada um vai aprendendo um com o outro. Cara, um verdadeiro trabalho em equipe. É maravilhoso! Cara, que filme bom! Cada figurinha nessa história, cada figurinha desse filme tem a sua função e a sua personalidade. E isso é que faz toda a diferença de um filme clichê ou até mesmo um baita filme que não pegue o clichê, mas que se destaque de muitos outros. Agora vamos falar da parte técnica, que a parte técnica desse filme é impecável. Como eu falei, tudo é muito bem amarradinho, as atuações são boas, a narrativa é boa, o roteiro é maravilhoso. E aqui, meu amigo, a parte técnica é ainda mais perfeita. Fotografia assinada por Cláudio Miranda é um show à parte. Cada curva, cada reflexo no carro, cada faísca, cada coisinha do pit stop é um alto nível gigantesco. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia muito boa nas transmissões da Fórmula 1, nas corridas, né, normais, usuais, sem ser do filme. E a gente tem o Drive to Survive, que é a série, um documentário praticamente, que conta como funciona, né, cada ano, cada campeonato. Eles acompanham o ano inteiro e geralmente eles colocam no início do ano seguinte. Então esse ano está sendo gravado e vai estrear na Netflix no ano que vem, no comecinho do ano. Geralmente eles lançam antes ou então na semana do início do campeonato, né, anual. E com base nessas novas tecnologias, no Drive to Survive, a gente tem ângulos, a gente tem câmeras em todos os cantos. No pit stop, no carro, no piloto, o capacete, a gente consegue ver tudo, acompanhar tudo. E obviamente, né, isso facilita um pouco a filmagem de F1 The Movie, porque você não precisa necessariamente fazer um filme para você ter uma câmera no capacete do piloto, por exemplo, ou na estrutura toda do carro, porque a gente tem a câmera na estrutura do carro, atrás, na frente, tudo é filmado, tudo é monitorado. Então você tem esse auxílio, né, nas filmagens, porque os carros eles têm esse acesso a essas filmagens, a esses ângulos, e você consegue ficar ainda mais imerso. Então, além de tudo isso, né, além da imersão que o filme traz, você tem essa facilidade do dia a dia, das corridas, né, usuais ali, porque quase todos os domingos a gente tem acesso realmente ao carro do piloto, a gente tem acesso ao que ele tá vendo, enfim, a gente tem detalhes de tudo, a gente tá como se a gente estivesse pilotando com o piloto, sabe? Então, não seria muita novidade a montagem desse filme jogar a gente pro meio da pista, porque a gente já está acostumado com isso no dia a dia da corrida, e aí o filme acaba jogando a gente ainda mais. E é surreal ver isso no cinema. E como eu falei, as cenas da corrida, além de serem intensas, vibrantes, surreais, de deixar você na beira da cadeira do cinema, inclusive eu fiz isso em quase o filme inteiro, e o filme tem 2 horas e 40, elas foram gravadas no calor real dos grandes prêmios, dos GPs, de 2023 e de 2024. Eles não gravaram em todos os GPs,
foram apenas alguns específicos e eles evitaram os GPs que são feitos em rua, provavelmente, né, para preservar a integridade aí do Brad Pitt, porque ele não é o Tom Cruise da vida. Mas a gente teve a filmagem no calor da emoção, então todas as corridas, né, do filme foram filmadas junto com as corridas de verdade. Mais ou menos, né, não era a corrida de verdade, obviamente, mas era no dia da corrida, 1 hora antes ou 2 horas antes da corrida começar, faziam as gravações, então a galera ficava lá enfileiradinha para cantar o hino da cidade, tinha toda aquela pompa de cada grande prêmio, etc. Depois, né, cortava as gravações e ia pro evento real, né, fazia tudo, as coisas bonitinhas pro evento que era o original praticamente. E antes das corridas começarem, faziam as gravações da corrida para o filme. Então, todos os pilotos que a gente conhece, né, da atualidade, correram junto com o Brad Pitt mesmo. Mas, né, aconteceu algumas horinhas antes das corridas oficiais. Então você fica, né, vendo tudo isso. Você sente o motor, o rádio. Cara, é maravilhoso. Se você acompanha, você vai ver o rádio, sabe? Box. É muito maneiro. As coletivas de imprensa com jornalistas que são jornalistas de verdade da Fórmula 1, que estão lá cobrindo cada corrida. Inclusive, um dos jornalistas, que eu infelizmente esqueci o nome dele, que ele até participa demais do Drive to Survive, ele tá nesse filme e ele tem um papel gigantesco, sabe? Mano, é muito maneiro. E não só isso, né? Não bastava só tudo isso de bom, a gente tem Hans Zimmer comandando a trilha sonora, que não só acompanha, mas conduz a emoção e deixa a gente tenso, porque assim, são músicas frenéticas. E para você que acompanha a Fórmula 1, sabe aquela musiquinha de abertura? Ela tá no filme, porém com uma outra maneira, tá? Ela tá diferente, mas se você prestar bem atenção, ela tá lá presente, tá? Eles só modificaram ela um pouquinho, talvez por questões de direito autoral, não sei qual foi o rolo que eles não colocaram, né, a música exata. Inclusive, por falar em abertura, eu fiquei muito bolada porque um pequeno spoiler que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida nem na história, mas não aparece a abertura com a pose dos pilotos. Eu estava esperando por isso, eu queria muito ver o Brad Pitt fazendo a pose dele naquela abertura, mas infelizmente não tem. Então já tô arrancando esse seu band-aid para você não ficar esperando por isso e depois ficar frustrado, porque eu fiquei esperando por isso, tá? Só queria dizer isso. Mas enfim, a musiquinha da abertura tá lá, só que de uma outra maneira. Tá lá bem mais suave, bem mais amena, e talvez seja por conta de direito autoral. Não sei qual foi o rolo, mas ela tá lá, mas tá diferente. O importante é que dá pra reconhecer ela. Pra quem ama Fórmula 1, assim como eu, esse filme é um parque de diversões, tá? Você vai ficar enlouquecido. Tem o Zac Brown, o cara da McLaren, mano, sendo o Zac Brown. Tem o Frederic Vasseur da Ferrari. Tem o Gunter da Haas, que, cara, dá esporro em todo mundo. Eles estão lá interpretando eles mesmos. Tem o Toto Wolff, então você que torce pra Mercedes, você vai ver o Toto Wolff. Christian Horner, tá todo mundo lá. Inclusive, Lewis Hamilton é o grande produtor desse filme, né? Então ele tá bem envolvido. Inclusive, até o Ruskell, o seu cachorro, aparece. E talvez, né, por ter um envolvimento muito maior, o dedinho lá do Lewis Hamilton, Toto Wolff aparece até com mais ênfase. A única pessoa que não aparece é a Mari Becker, o que me deixou muito triste. Como eu falei, o filme foi filmado durante os finais de semana reais de corrida, com autorização da FIA e dos times, tanto que os pilotos e os outros times aparecem. E a equipe fictícia do filme, que é a Apex GP, dividia espaço no paddock com a Mercedes e com a Ferrari. Inclusive, dá pra ver no cantinho, assim, do uniforme da galera, dessa equipe fictícia, o símbolozinho da Mercedes. É detalhe atrás de detalhe, e o que é o melhor de tudo é que nada parece forçado, sabe? É tudo tão bem feito que você realmente acredita que é um documentário e que você tá acompanhando pilotos de verdade. No final das contas, F1 The Movie é um grande paradoxo, é um clichê que surpreende pra caramba, é um melodrama que emociona, é um filme sobre corrida que fala sobre recomeços, confiança, legado, escolhas, e o melhor de tudo, é uma carta de amor
a Fórmula 1. Você não vai ficar chocado com reviravoltas gigantescas, não é nada que você vai olhar e falar, nossa, eu nunca vi isso na história do cinema. Você já viu essa história milhares de vezes. Você provavelmente vai olhar e vai prever tudo, você vai olhar e falar, nossa, eu já sabia tudo isso que ia acontecer. E até se você acompanha a corrida, você sabe, ou mais ou menos, se você não sabe eu vou te contar, mas a equipe e os pilotos tinham perfis em rede social, tinham perfis no Instagram. E a cada corrida, eles colocavam fotinhos e colocavam a posição de cada um dos personagens. Então eles mostravam, Sonny ficou em 5º lugar, Joshua ficou em 7º lugar, fulano ganhou, fulano perdeu. Eles sempre colocavam isso. It's Race Week. Eles realmente funcionavam como se fosse uma equipe de verdade. Coisas que as redes sociais das outras equipes fazem isso praticamente o tempo inteiro. Eles fizeram exatamente igual. Era muito bom. Se você acompanha a Fórmula 1, como eu acompanhei também, né, algumas coisas das filmagens e eu acompanhava as redes sociais, então eu sabia mais ou menos onde ia dar merda, onde ia dar muito bom. Então, assim, eu já tinha noção do que poderia acontecer por conta de... Cara, inevitável, né? Se você acompanha os bastidores de um filme, você acaba vendo algumas cenas que acabam vazando, porque, como eu falei, elas foram filmadas, o filme foi filmado, né? As cenas das corridas foram filmadas nas corridas reais, então o público que ia lá assistir a corrida, né, real, oficial, acabava tendo o privilégio de assistir os bastidores, acabava acompanhando as filmagens do filme, o que era maneiro. Então, obviamente, você pegava lá o celular, filmava, você mostrava praticamente o que estava rolando nos bastidores. E como foi filmado em 2023, 2024, essas cenas, alguns trechos assim, foram meio que vazados por pessoas que estavam lá acompanhando as corridas e tiveram acesso a esses bastidores. O que é normal e assim, não estraga nem um pouco a experiência, porque mesmo assim, mesmo você tendo uma ideia também, não precisa você ter acompanhado, mas mesmo tendo uma ideia do que pode acontecer, você fica realmente imerso e você realmente vai olhar e falar, cara, que sensação boa, sabe? Que filme bom. Você ainda vai se arrepiar com as cenas das corridas, com as cenas dos pitstops, você realmente vai ficar enlouquecido, tipo, cara, o tempo tá passando, esse pitstop demorou muito, esse pitstop foi rápido. E é o que eu falei, você vai ficar que nem eu na beira da cadeira roendo unha, praticamente, porque realmente te dá essa sensação de ficar torcendo pros personagens, sabe? Você acaba querendo pegar uma equipe pra si, sabe? Mas isso quer dizer que eu ainda sou ferrarista, tá? Infelizmente, né? Porque 2025 tá complicado. E uma coisa muito legal também é que nas corridas o pessoal tem o costume de colocar um cartaz gigantesco com a cara dos pilotos, e fizeram isso com a cara do Brad Pitt. Eu achei maravilhoso. Eu imagino a galera recebendo assim, né, o cartazinho gigante da cara do Brad Pitt pra ficar assim, sabe, na arquibancada. Cara, deve ter sido maravilhoso. Eu falei demais, esse vídeo vai ficar gigantesco, desculpa, mas não tem como não se empolgar com esse filme. Como eu falei, era o filme que eu estava mais esperando, eu estava ansiosíssima para assistir esse filme. E, cara, vai sim entrar no final do ano no meu top 5 de melhores do ano de 2025. E até o momento ele tá em primeiro lugar. É realmente o melhor filme que eu assisti esse ano. É um filme muito bem produzido. E se você ama cinema, se você ama Fórmula 1, independentemente de você conhecer ou não o automobilismo, as corridas, etc., não importa. Essa obra foi feita para você ficar enlouquecido com ela. Me conta aqui nos comentários se você vai assistir esse filme, se você tá vendo depois de assistir. Me conta também pra quem você mais torceu. E se você gostou dessa crítica, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Qual é a sua equipe de Fórmula 1? Eu já falei a minha aqui, a minha é Ferrari, tanto que eu tô toda de vermelho. Inclusive eu vou deixar aqui a foto pra vocês do que eu fiz na cabine, porque eu não resisti. Apesar de eu estar toda de Ferrari, eu queria homenagear o George Russell, que fez a T-pose e é uma pose icônica. Eu queria homenagear, então eu vou deixar essa foto aqui, porque eu deixei nas minhas redes sociais, mas se você não me segue, isso aqui é um motivo para você me seguir. Então, me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo e também se inscreve na minha newsletter, onde eu coloco as críticas em primeira mão por lá e você recebe diretamente no seu e-mail de graça. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!